Bom, vamos falar então sobre relações de conjuntos, né? Espero que vocês estejam acompanhando aí, né? Estejam acompanhando os conjuntos em si. Então vamos falar sobre as relações, tá? De conjuntos. O que são essas relações? Eu vou relacionar então dois conjuntos quaisquer. Vou criar aqui dois conjuntos. Um conjunto A e um conjunto B. No meu conjunto A eu vou colocar A, E, I, O, U. No meu conjunto B eu vou colocar A, B, C, D, E. Então eu vou relacionar, né, um conjunto com um outro. Então quando eu estiver relacionando um conjunto com o outro, eu estou dizendo que esses elementos, né, eles vão fazer par com esses elementos. Cada um desses vai relacionar com todos? Talvez. Cada um desses vai se relacionar com todos? Talvez. Pode ser que tenha algum aqui que não se relacione, pode ser que tenha algum aqui que não se relacione. Algum desse ou desse pode se relacionar uma, duas, três, 20 vezes. Vai depender da relação. Então, vou criar aqui uma relação A com B, E com B, O com D e U com D. Então aí eu fiz uma relação, né? Eu estou relacionando A e B. Então perceba que eu não preciso usar todos, né? O I e o C, por exemplo, não estão sendo relacionados. O E também não. O A. Eu posso relacionar mais do que um elemento, né, com o outro. Então, aqui eu tenho duas relações de A e E com esse B. Eu posso relacionar também um elemento com um outro elemento apenas. Não precisa ser mais do que um, né? Posso relacionar também o mesmo elemento com dois, né? Então, a relação ela é bem livre, bem aberta, tá? Vou escrever essa relação aqui. Então, ela é uma relação, tá? Uma relação definida de A para B, tá? Então, uma relação de A para B, né? Então, uma relação de A em B, de A para B, tá? Isso daqui também posso escrever uma relação A cartesiano B, tá? Tanto faz a nomenclatura que a gente vai estar usando aqui. O que importa é que eu estou relacionando os elementos de A com os elementos de B, tá? Essa relação surgiu aí pra gente os seguintes grupos, né? A, B, E, B, I, C, O, D, U, D e U, E, tá? Então, de modo que aqui eu vou colocar os valores de A e aqui os valores de B, né? Só que essa notação ela fica um pouco complexa, né? Um pouco estranha de se utilizar. Então a gente geralmente escreve, por exemplo, x e y, tá? De modo que toda vez que eu estiver falando de um elemento do conjunto A, eu vou usar o meu x. Toda vez que eu estiver falando de um elemento do conjunto B, eu vou usar o meu y. Então, nesse caso, né, o x é o A, o y é o B, xe, yb, xi, yc. Então, esse aqui é uma relação, tá? Vou fazer uma relação agora numérica. Vou criar outros dois conjuntos, conjunto C e o conjunto D. Dentro desse conjunto eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Aqui 5, 7, 8. Vou relacioná-los agora. Então, 1 relacionado com 1, 1 relacionado com 7. O 3 relacionado com o 5 e com o 7. E o 4 relacionado com o 8. Tá? Uma relação qualquer, tanto faz.
Só para a gente brincar aqui. Então, vou criar aqui outra relação, uma relação Q agora, né? Já que a gente já usou a relação R. A relação Q vai relacionar o conjunto C com o conjunto D, né? Uma relação de C em D. Ou seja, eu tenho o conjunto C e o conjunto D. Como fica estranho trabalhar assim com um conjunto, né? Porque eu não estou relacionando o conjunto todo, estou relacionando apenas uma parte, um elemento. Então, x e y. Falei de x é C, falei de y é D, tá? Então aí fica essa relação. X é C, y é D. Então, mas por que eu tenho que fazer essa separação? Porque o 1, ele é x ou ele é y, né? Ele está em C ou ele está em D. Então é interessante a gente colocar essa separação para ficar claro, né, onde vai cada um. Então nessa relação aqui a gente tem 1 e 1. A relação aqui a gente também tem 1 e 7. 3 e 5. 3 e 7. E por fim, 4 e 8. Eu posso escrever, por exemplo, uma relação 7 e 1, né? Posso colocar aqui um 7 e 1. Posso colocar essa relação aqui? Se eu colocar essa relação, eu estou dizendo que o 7 está em x, portanto, 7 é o x, né? Portanto, ele está em C. Mas eu não tenho um elemento C aqui dentro. Então, não tem como existir essa relação. E aqui eu tenho o 1, né? Ele é o y. O y realmente, né? Ele está ali dentro do D e realmente existe o 1 dentro de D. Mas esse 7 não tem. Portanto, essa relação, ela não existe. Agora, essas outras 5 aqui existem perfeitamente, tá? Então, percebam que relação, né? Falei de relação. São dois números, né? Dois elementos sempre. O primeiro, né? Primeiro elemento é sempre o primeiro conjunto e o segundo elemento é sempre o segundo conjunto. Se eu criasse, por exemplo, vou fazer aqui em vermelho, uma relação de 5, tá? 5 e 1 e 5 e 3. E de 7 e 4 também. Então, agora eu vou criar aqui essa outra relação. Uma relação S que relaciona os elementos de D aos elementos de C. Então, percebam que aí eu tenho a relação de C e D, onde X vai ser o C e o Y vai ser o D, né? X é C, Y é D. Ou seja, eu posso ter aí o conjunto 5 e 1, os pares, aliás, né? 5 e 1, 5 e 3 e 7 e 4. Ou seja, aqui nessa situação eu posso relacionar esses com esses, porque eu defini o D como meu primeiro conjunto, tá? Eu não poderia, por exemplo, fazer a relação 4 e 8. Aqui é válido, né? Porque é C em D. Agora aqui não, é D em C. Não tem o elemento 4 aqui e também não tem o elemento 8 aqui, portanto essa relação não existe, tá? Espero que fique claro isso daí para vocês, tá? Essa noção de relação. E relação sempre vai ser o primeiro e o segundo, tá? Vou fazer mais um aqui, que creio eu, se ficou alguma dúvida, vai sanar agora. Aqui eu vou criar dois conjuntos, né? Esses conjuntos idênticos. Ana, Paulo, Caio e Flávio. Ana, Paulo, Caio e Flávio. Eu vou criar um outro conjunto aqui também. Ana, Paulo, Caio e Flávio. Percebam que é o mesmo conjunto, é PP, né? Então eu vou criar aqui uma relação P, tá? Uma relação P qualquer. Essa relação vai ser de P em P, tá? Então eu estou relacionando o conjunto P com o conjunto P. Tanto faz, tá?
qual conjunto P vai ser relacionado com qual conjunto P. De modo que esse daqui vai se relacionar com esse, Paulo se relaciona com Ana e Paulo se relaciona com Caio. Caio se relaciona com Flávio. Tá? Então a gente tem essa relação. Os pares, então, vou escrever aqui os pares, é Paulo, Ana. Paulo, Caio. Caio, Flávio. Né? Paulo, Ana, Paulo, Caio, Caio, Flávio. Então temos 3 relações aqui. Essa relação eu vou ter x e y. Perceba que quando eu estou colocando aqui x e y, eu estou definindo que toda vez que eu falar de x, é esse carinha aqui, esse conjunto, né? E y é desse conjunto. Onde esse x, toda vez que eu falar desse x, eu estou falando de pai. E toda vez que eu falar de y, eu estou falando de filho, né? Ou filha. Então, eu estou colocando uma ordem. Se eu colocar Paulo, Ana, eu estou dizendo que Paulo é o pai de Ana. Se eu colocar Ana, Paulo, né, inverter, muda completamente. Eu estou dizendo que a Ana é o pai de Paulo. Então, muda totalmente, né? Então, aqui a gente tem uma árvore genealógica, né? Onde o Paulo é pai da Ana e do Caio. Exatamente. O Paulo é pai da Ana e o Paulo é pai do Caio. E o Caio é o pai do Flávio. Então, o Flávio é o neto de Paulo, né? Então, a gente pode até construir aqui que o Paulo é pai da Ana e também é pai do Caio. E o Caio é pai do Flávio. Então percebam que dá para se construir uma ordem, né? uma relação, e estudar um certo fenômeno a partir desse conceito de relação, relacionar, né, 2 grupos aí. Então, eu tenho 2 conjuntos, se eu relaciono eles, eu crio uma verificação de um fenômeno. Bom, espero que tenha ficado claro aí o que é uma relação. Vamos continuar agora com conjuntos.